A gente tem uma semana para a gente ir digerindo a palavra que a gente recebe no domingo, né? Como que a nossa expectativa será para o dia de hoje, quando nós estamos aqui hoje reunidos em família, né? Como que será, foi o nosso domingo, como a gente acordou? Será que o nosso coração ficou ansioso para a gente estar aqui, receber uma palavra, adorar o Senhor, estar junto com os irmãos? Sabe, isso tem que queimar no nosso coração. Isso tem que trazer uma expectativa santa no nosso coração. A gente está reunido, a gente está ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, o nosso posicionamento de fé, arrancar a unção que está sobre este lugar. Sabe, às vezes a gente vem, às vezes com tantas expectativas, tantos pensamentos, mas o nosso coração tem que estar voltado ao Senhor. E o Senhor, Ele vai falar conosco nessa noite poderosamente. Amém? Queria colocar o tema da nossa mensagem de hoje: vida abundante. Fala igual um crente vencedor. Fala assim: vida abundante. Amém. O Senhor quer que nós vivamos uma vida em abundância. João capítulo 10, a parte B do versículo fala: eu vim para as ovelhas que tenham vida, e vida em abundância. Essa é uma promessa de Deus para nós, irmãos, filhos de Deus. Deus quer que nós vivamos de uma forma abundante sobre essa terra. E às vezes a gente, ao refletir na nossa vida e fazer uma pergunta para a gente mesmo: será que eu hoje estou vivendo uma vida em abundância? Será que a minha vida hoje ela está abundante? Será que ou eu careço de alguma necessidade, ou eu careço de alguma coisa? Mas deixa eu te falar, o Senhor quer que a gente viva uma vida em abundância. Antes da gente entrar no tema aqui da mensagem, eu queria só fazer um parênteses aqui, para que talvez você não pense: essa igreja talvez prega só prosperidade, vida abundante. Qual a diferença entre uma teologia da prosperidade e uma palavra de vida abundante? Não é passos, não é método para você ter uma vida abundante. É uma consciência, é um crer correto. A diferença de você ouvir algo que para você desenvolver o seu potencial na teologia da prosperidade é que isso sempre vai fazer com que você seja participativo. Sempre vai depender de algo nosso, do nosso desempenho, da nossa performance, de algo que a gente faz. Sempre está alcançável ao homem através do esforço dele. Mas quando a gente vai falar da boa notícia do Evangelho, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o favor imerecido dele, basta nós só cremos. Não depende do nosso desempenho, nosso desenvolvimento. Basta a nossa consciência, a nossa fé estar firmada no local certo, na pessoa certa. A nossa expectativa está rendida na pessoa certa. E o crer correto faz que nós absorvemos todos esses benefícios. E o Senhor diz que a gente tem que viver. Ele veio para uma missão. Ele veio para que nós tenhamos vida. E vida em abundância, irmãos. Uma vida onde supre todas as nossas necessidades e carências. Uma vida que não faz mais sentido sem Jesus. Uma vida que não é suprida em nada a não ser Jesus. É porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Basta nós crermos corretamente. A boa notícia do Evangelho é que alguém fez o nosso serviço. A boa notícia do Evangelho é que alguém pagou o nosso preço, fez o nosso trabalho, se comportou da maneira que nós nunca iríamos se comportar. Foi o nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que tudo que você tiver que se desempenhar não é favor, não é graça. Porque favor é aquilo que a pessoa faz para mim. Graça é algo que alguém fez por mim, é um presente de Deus. Graça é o Senhor Jesus ter morrido ali na cruz por meu e pelo seu pecado. Por isso que nós temos que crer corretamente. Porque se a gente for olhar o nosso desempenho, a nossa conduta, ela nos leva a um fracasso, a um desapontamento. Então nessa noite é bom esclarecer isso antes, que a gente vamos ouvir as verdades do Senhor.
e onde Ele vai alinhar o nosso coração a coisas grandes que Ele já liberou para nós, que talvez por uma falta de posicionamento em fé a gente não absorve isso, a gente não vive isso, mas o Senhor hoje Ele alinha o nosso coração para que a gente possa viver isso aqui nessa terra, nesse tempo presente. Deus quer que a gente viva de uma forma abundante, que nós tenhamos para dar, abençoar a sociedade, abençoar a nossa família, abençoar a nossa casa, irmãos, de forma complexa, abençoar com favor, abençoar com amor, abençoar com graça, abençoar com a vida de Deus, irmãos. Abençoar não é só ter recursos, não. Abençoar é você ter uma vida de Deus. As pessoas olhar para nós e falar: cara, esse cara é feliz demais. Não tem motivo nenhum, mas esse cara é feliz demais. Ele transcende uma energia positiva. Então é isso que nós temos para oferecer hoje, é a vida de Deus. E às vezes a gente vai precisar desconstruir algumas coisas que nós construímos ao longo do tempo. Eu não sei se você é dessa época, mas a gente foi criado em uma cultura. A gente foi criado numa cultura que traz traços da cultura romana. Eu lembro que na última viagem que eu fiz agora com os meus pais, eu levei eles para conhecer não, eles já conheciam lá a Aparecida do Norte. Eu fui lá fazer essa viagem com eles, fui lá levar eles. E uma cena assim que marcou muito, que eu nunca esqueci, foi que nós estávamos lá no final da passarela, e quando eu olhei, vi uma mulher, ela veio ajoelhada. Eu não sei se você já foi lá, mas a passarela ela é muito extensa, muito grande. E eu estava no final dela, ou seja, na linha de chegada. E aí quando eu olho aquela mulher chegando, ela estava com os joelhos todos dilacerados, sangrando, ajoelhada, fazendo todo aquele percurso da passarela de joelhos, com uma mochila nas costas. E eu imagino que aquela mochila estava muito pesada. Sabe, ela veio chorando. E quando ela chegou no final, ela se jogou no chão. Que ela já estava extremamente exausta, cansada, ferida, com dor. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo. E assim, o meu coração partiu. O que uma falta de uma consciência, de entender que o preço já foi pago. Às vezes nós queremos pagar um preço que já foi pago. Às vezes a gente quer pagar um voto a Deus, mas sendo que Jesus já pagou tudo e já liberou tudo para nós, irmãos. Quando eu vi aquela mulher com os joelhos sangrando, eu falei: esse sangue não tem poder de pagar nenhum voto. Essas lágrimas não têm poder de pagar nenhum voto. O poder que tem para pagar algum voto é o poder de Jesus. Se a gente crê no poder de Jesus, nós temos todas as coisas sobre essa terra. Sabe, irmãos, e nós fomos crescendo com isso. E eu lembro até do momento que eu me converti. Isso está no nosso meio, irmãos. Às vezes não é nessa forma extremista, mas é de uma forma que te leva a pensar que você tem que pagar um preço. Não sei se você já ouviu isso, mas algumas pessoas te orientam e falam assim: irmão, você quer ter uma vida de Deus, você tem que pagar o preço. Você tem que subir os montes, você tem que orar nas madrugadas. Irmão, se a motivação do seu coração é fazer essa troca, é pagar um preço, você está totalmente errado. O preço já foi pago. E Jesus já pagou todo o preço por nós. E já liberou todas as coisas contidas no céu para nós, irmãos. Basta-nos apenas crer. Nós, filhos de Deus nesse tempo, nós não precisamos pagar preço algum. O preço já foi pago. Eu quero te libertar nessa noite. Talvez desses pensamentos que você cresceu com eles, talvez de uma cultura que ainda você vive nela, mas o Senhor quer te libertar nessa noite. Não precisamos pagar nenhum preço, o preço já foi pago. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Nós não precisamos pagar nenhum preço, o preço já foi pago. Irmão, isso é o ápice da vida cristã. Esse é o ápice do Evangelho, irmão.
Se aparecer uma pessoa carente, enferma na sua família, você não tem que pagar um preço em oração, em jejum, para você se encher de poder, para expulsar aquela enfermidade. Basta apenas crer que o sangue de Jesus já purificou ela de todos os pecados, e aquela enfermidade não tem poder sobre ela, e através do nome de Jesus, você vai colocar as mãos e dizer: enfermidade, sai em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a nossa consciência tem que estar em uma posição de fé. Nós não precisamos pagar preço algum, porque o preço já foi pago ali na cruz. O preço já foi pago ali na cruz. E o Senhor espera que hoje nós, irmãos, vivamos uma vida em abundância. O Senhor te trouxe nessa noite para as escamas dos seus olhos cair, para o seu entendimento abrir, irmãos, para a nossa comissão aqui sobre essa terra. Deus nos deu uma missão, mas não nos deixou à deriva. Deus nos deu uma missão, mas nos deu todo o recurso necessário. Tudo aquilo que a gente precisa para exercer o Evangelho, o reino de Cristo sobre essa terra, Deus já liberou todo o recurso, poder e vida, irmão. Nós não precisamos recorrer a mais nada, só recorrer a Jesus. Tudo que nós precisamos já está em Cristo Jesus. O que corta o meu coração, irmão? A gente atende eventos, e toda semana eu vou ali no Ceasa. E como as coisas que eu compro é lá nas lojinhas, eu não preciso ir para a feira, então eu vou um período mais ou menos das 10 horas. E o que corta o meu coração, irmãos, é quando eu chego lá no período das 10 horas, que é a xepa do Ceasa. E aí quando um monte de gente já foi embora, aí é os preços baratos, as coisas lá. E aí quantos irmãos que eu vejo com uniforme de igreja, pedindo aos feirantes alguns restos de fruta, com as caixinhas nas costas, às vezes recolhendo do chão a fruta que não se aproveita mais, pedindo às pessoas se tem alguma fruta de descarte, para que elas possam levar para casa. Irmãos, sabe, isso eu falo diante de um temor, irmãos. Isso para a gente refletir na nossa vida. Isso daí não é o Evangelho, não, irmãos. Sinceramente, isso não é o Evangelho, porque o Evangelho é uma vida em abundância, irmãos. Não uma vida de dependência, irmãos. Jesus não morreu na cruz para que a gente viva do descarte da sociedade, irmão. Irmãos, nós temos que abrir a nossa consciência para entender o poder que Cristo liberou sobre nossas vidas, irmão. Sabe, não podemos viver à mercê da sociedade, pedindo os descartes, não, irmão. Nós somos a resposta para eles, irmãos. O mundo, a sociedade tem que olhar para nós e falar assim: cara, eu quero aquilo que você tem. É nós que abençoamos eles, não é eles que não nos abençoam, irmão. É nós que temos de poder de abençoar a sociedade, o bairro onde a gente vive, a família onde a gente está instalado, irmão. É nós que temos poder para isso, irmão. Está em nós, está através de Cristo, a vida de Deus sobre nossas vidas, irmãos. Nós precisamos se posicionar em fé, irmãos. E deixa eu te falar, é fácil, que a gente não precisa pagar preço. Basta apenas a gente crer de forma correta. Crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente para pagar todas as coisas. Nos dá acesso novamente ao Pai. Absorver todas as coisas que já foram liberadas sobre a nossa vida, irmão. Sabe, irmão, se você não está vivendo uma vida abundante, nessa noite o Senhor vai te levar a você viver uma vida abundante. O Senhor vai abrir o seu entendimento para que você possa viver uma vida em abundância. Sabe, uma vida de alegria, de prazer. Uma vida que vale a pena ser vivida, irmão. Você não está aqui à deriva, esperando só Jesus voltar, porque a sua vida está um inferno, não. O Senhor vai transformar esse inferno, vai te trazer um manancial, irmão. Através da sua crença correta, através do seu posicionamento, creia que Cristo é suficiente. O sacrifício de Cristo foi suficiente para nos abençoar, irmão, com toda sorte de bênçãos. Coloque Efésios capítulo 1, versículo 3 para nós. Te convido você a ler comigo, quase pulando da cadeira, irmão. Isso daqui é o que Deus liberou para mim e para você, filho de Deus. Olha só, irmão. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele nos abençoou com todas as bênçãos
Aleluia. Irmãos, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não ficou nenhuma para trás. Não ficou nem uma dorzinha de cabeça, nem um dinheirinho para comprar um pão. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção, irmãos. Com todas as bênçãos. Aleluia, com todas as bênçãos celestiais. Irmão, isso daí é para a gente fechar a Bíblia e ir embora. Imagina, irmãos, Deus te deu um cartão black ilimitado, com todas as sortes de bênçãos, irmãos. Mas por que a gente não acessa essas bênçãos? Faz essa pergunta para você mesmo. Por que eu não acesso as bênçãos? Porque eu sou acostumado a pagar preço. E o preço que eu pago não gera dinheiro espiritual. Eu sou acostumado a moeda de troca, eu faço para receber. A gente não é acostumado a ser favorecido. A gente não é acostumado a alguém nos oferecer algo, pelo contrário, tomar aquilo que é nosso. E essa é a mentalidade que foi se construindo na igreja, que Deus está te trazendo para cá para tomar o seu dinheiro, tomar o seu tempo. Quantos homens e mulheres pensam que a esposa está na igreja, agora não tem vida para mais nada, a igreja está tomando o tempo dela. E se impregnou essa cultura, essa mentalidade no meio da igreja, aonde que estão querendo roubar aquilo. Mas não, irmãos, não. A gente foi abençoado com toda a sorte de bênçãos, irmãos. Nós fomos abençoados, altamente favorecidos, irmãos. Aleluia, é de graça, irmãos. É de graça, é pela graça, irmãos. Sabe por que é de graça? Porque hoje nós não precisamos pagar nenhum preço. E sabe por que é pela graça? De graça é que não tem preço. Pela graça é porque não tem mérito. Não tem mérito nenhum meu. O mérito todo é de Cristo, a glória toda é de Cristo, a honra toda é de Cristo. Não posso ter honra naquilo que eu não trabalhei. Não posso ter honra naquilo que eu não fiz. Por isso que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus, ao qual a nossa mente, ao qual o nosso coração está totalmente dedicado a Ele. Ele é o motivo do nosso sucesso, irmão. Ele é o motivo da nossa vida ser uma vida abençoada, uma vida abundante. E quando nós entendemos isso, irmãos, que todo sacrifício foi cumprido no corpo de Cristo, todo sacrifício foi cumprido no corpo de Cristo, você não precisa pagar preço algum, irmão. Você não precisa pagar preço algum. Quando você jejuar, irmão, não dilacere o seu corpo. Te deu fome, come. Porque você não pode desfigurar o seu corpo achando que você está pagando um preço. Não, irmão, o preço já foi pago em Jesus. A morte de Cristo nos trouxe vida, e vida em abundância, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 9 a 12, olha o que diz. Hebreus capítulo 10. Irmãos, eu tento acompanhar isso aqui, mas eu me perco tudo aqui, ó. Nem sei onde eu estou, e olha que eu comecei agora. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10. Olha só o que diz. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para que seja estabelecido o segundo. Cancela o primeiro Adão para ser estabelecido o segundo Adão. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, apenas uma vez por todas. Versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exercia os seus deveres religiosos, repetidamente oferecendo os mesmos sacrifícios, que nunca pode remover os pecados. Versículo 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, quando Jesus acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele nos abençoou. O seu sacrifício foi único e eterno, irmãos.
O seu sacrifício foi único e eterno. E o texto diz que Ele nos abençoou, ou seja, no pretérito perfeito no passado. Não me pergunte mais, que eu só gravei isso. Está no passado. Ele nos abençoou quando Ele morreu na cruz. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. No corpo de Cristo se cumpriu todo o sacrifício. Hoje a gente não precisa mais sacrificar mais nada. Quando nós sacrificamos algo, nós estamos zombando do sacrifício de Cristo. Nós estamos desmerecendo a obra concluída de Cristo. Nós estamos dizendo no mundo espiritual que eu estou me comparando ao poder de Jesus, que o que eu faço se compara ao que já foi feito. Eu estou zombando, eu estou anulando a graça e o favor de Deus sobre a minha vida. Por isso que uma vida abundante não tem a ver com o nosso comportamento. E quando nós cremos na força do nosso braço, nós anulamos o poder do Evangelho sobre nós. Talvez muitas coisas na nossa vida não rompem, é porque nós estamos anulando o poder do Evangelho. Como? Confiando na minha capacidade. Confiando num preço que eu estou pagando. Irmãos, o Senhor nessa noite quer que nós vivamos no preço que Cristo pagou, na obra concluída de Jesus ali na cruz. Se eu tiver que pagar um preço, irmão, isso não é graça, porque a graça é um favor imerecido, é um presente. A graça, ela é de graça para nós, mas custou um preço. Mas se eu tenho que pagar preço, não é de graça mais. Então deixa eu te falar, se até a nossa salvação a gente precisa pagar um preço, essa salvação não é de Deus. Talvez isso te assuste um pouco, mas eu vou repetir para você. Se até na nossa salvação a gente precisa pagar um preço, essa salvação não é de Deus, irmãos. Talvez você ouviu falar de uma outra pessoa, não daquilo que é apresentado nessa noite. O Deus que o caminho para chegar até Ele é Jesus, não precisa de um preço que nós temos que pagar. Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Irmãos, quando eu me converti, e quando eu vi esse versículo, tá, né? Não sei se 2 Timóteo 4, que aí eu li, existe apenas um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Irmão, eu tinha um palio. Esse é me apelidaram de Palinho, porque foi o meu primeiro carro que eu tive. E aí eu chegava para apresentar o meu carro. E aí, irmão, você comprou um carro? Comprei. Que carro? Um Palinho. Aí Palinho para um, Palinho para outro. Aí me apelidaram de Palinho. Ali o Palinho. Mas faltava um posicionamento, um Palio, irmão. Palio. Top demais. Mas era um Palinho. Eu tinha aquele carro, irmão, eu adesivei no vidro da frente do meu carro esse versículo, porque eu fui criado nesse contexto da igreja, né, romana. E aí eu ia lá para a roça, para a casa dos meus parentes. Aí eles perguntavam assim: que é isso aí que você adesivou? Fazer um versículo da Bíblia. Qual versículo que é? Só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Esse negócio de outras coisas aí, tudo mentira. Jesus Cristo é o único mediador. Se eu quero conversar com Deus, eu tenho que ir por meio de Jesus. Irmão, isso me libertou. Eu adesivei na frente do meu carro. Só existe um mediador, é Cristo Jesus. E para você acessar o Pai, você acessa Ele de graça, irmão. Você não precisa pagar preço nenhum, você não precisa pagar voto nenhum, você não precisa fazer nada, apenas creia. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, irmãos. Talvez o que está faltando para a sua família receber o Senhor Jesus não é mais campanhas e campanhas e campanhas, é você apenas crer em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Talvez o que está faltando é um posicionamento de fé, é entender que Jesus é o único caminho, e o caminho que Ele fez para nós é um caminho de veredas, irmãos, é de pastos verdejantes, é um caminho de paz e saúde e prosperidade, é um caminho que pela graça nós acessamos, não precisa do mérito humano, não, precisa apenas da graça e do favor de Deus. Precisamos apenas reconhecer o Senhor Jesus, e Ele cuidará das nossas
veredas, irmãos. Ele nos guiará por esse caminho. O que falta em nós é um posicionamento de crer corretamente, crer em Jesus Cristo, irmãos. Sabe, então entenda nessa noite, se a sua salvação precisa de um preço ser pago, essa salvação não é de Deus. Mas se você entender que pela graça sois salvos, não vem por obras, mas é de graça, é um presente. Hoje há salvação na sua vida, irmãos. Hoje há salvação na sua casa. Apenas crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Apenas crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E hoje a salvação chega na sua casa. Hoje a salvação chega na sua vida. Renda o seu coração a Jesus. Sabe, irmãos, entra nesse lugar de bênção, irmão. Entra nesse lugar de promessa que é o Senhor Jesus Cristo. Entra, irmão, mergulha nisso. A maior bênção da nossa vida é a nossa salvação. E como nós adquirimos ela, irmão? Pelo preço que você pagou? Pela campanha que você fez? Pelo voto que você fez? Pela escadaria que você subiu de joelho? Pelos 40, 60, 90 dias que você ficou sem comer? Foi assim que você conseguiu sua salvação? Foi apenas reconhecendo o Senhor Jesus, irmão, de forma gratuita. Foi de graça, irmãos. Para nós não teve preço algum, mas foi tudo aquilo que Jesus tinha, e assim Ele se entregou. Mas para nós hoje isso é de graça, irmão. Romanos 8, 32. Olha o que diz esse texto. Irmão, esse texto é para nos libertar de toda dependência em alguém, toda dependência de nós mesmos. Romanos 8, 32, olha só. Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós. Ele entregou por todos, irmãos. Como não nos dará com ele, e de graça, todas as outras coisas? Aleluia. Você dá uma salva de palmas nessa noite? Oh! Como Ele não nos dará? É até uma pergunta de confronto, irmão. Como Ele não nos dará? Se o maior milagre, o maior benefício da nossa vida foi a nossa salvação, e como nós conhecemos, e como nós alcançamos ela de graça? E os textos estão dizendo como Ele não nos dará de graça todas as outras coisas, irmãos. Todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Assim como o texto nos afirma que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Esse texto está reafirmando como Ele não nos abençoará em todas as outras coisas. É tudo, irmão. É a sua vida por completo. É a sua vida por completo em todas as áreas. Você é uma vida abundante. Em todas as áreas da nossa vida nós somos mais que vencedores. Deus já nos abençoou lá no passado. Uma realidade presente para nós hoje, irmão. Uma realidade presente hoje. Mas até a riqueza Ele nos abençoou. Sim, Ele nos abençoou. O texto diz que Ele, sendo rico, se fez pobre, para que hoje eu e você fôssemos ricos, irmão. E quando nós falamos de riqueza, nós não estamos falando apenas de dinheiro. Nós estamos falando de uma vida abundante. Deus, Ele se fez pobre. Ele tomou a nossa pobreza e nos deu a sua vida, nos deu a sua riqueza. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele é rico em todas as coisas. Ele trocou de lugar conosco. Ele nos pegou a nossa pobreza e nos deu a sua riqueza, irmão. Então hoje nós somos ricos em Cristo Jesus. Mas por que essas coisas então têm espaço na minha vida? Por que eu não consigo então ter uma vida abençoada? Por que eu estou passando por essa situação? Sabe, irmãos, se a gente der espaço, essas coisas vão tomando um espaço na nossa vida. Mas o dia que eu e você nos posicionarmos em fé, falar que Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênção,
Quando nós entendemos as Escrituras, as palavras que Jesus já liberou, as promessas que Jesus já liberou sobre nossa vida, sabe, irmão, as circunstâncias vão mudar. Mas por que eu fico doente, tenho uma enfermidade? Se você não aceitar ela tem a obrigação de sair do seu corpo. Seja uma enfermidade, uma dor, se você se posicionar, que Cristo já levou na cruz, todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Se você reivindicar isso no mundo espiritual, se posicionar em fé, eu não aceito isso, ela tem obrigação de sair. Porque nós cremos, a partir do momento que nós se posicionarmos em fé. Eu estou vivendo um momento de escassez hoje. Se você se posicionar em fé, Cristo já levou a minha pobreza e me deu a riqueza dele. Então eu digo, essa circunstância vai mudar, porque eu creio em quem? Creio em Jesus, creio na obra que ele fez, e eu me posiciono hoje, nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para nós nos posicionarmos hoje, nessa noite. A circunstância que nós estamos vivendo, talvez você está vivendo em qualquer área, seja ela física, material, alguma enfermidade, o Senhor nos chama para se posicionar nessa noite, e a gente liberar uma palavra de ordem, através do sacrifício de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida. Eu me posiciono através do sacrifício de Jesus, na obra concluída, naquilo que Ele já liberou sobre a minha vida, em todas as bênçãos celestiais que Ele já me deu. Então eu não aceito isso, vai ter que mudar em nome de Jesus. Eu não aceito isso, sabe, irmãos, e as coisas vão, o negócio é eu aceitar. O diabo sempre vai lançar propostas para nós, ele sempre vai lançar algumas coisas. Basta nós aceitar para essas coisas tomar espaço na nossa vida. Às vezes é um sintoma que aparece, e aí você fala assim: acho que isso não é nada. E esse sintoma se agrava, mas eu acho que ainda não é nada. E aí toma uma proporção, e aí depois você descobre um diagnóstico. E agora o que eu vou fazer? Mas se você não aceitar isso, ela é obrigada a sair da sua vida. Porque Cristo já levou na cruz todas as nossas enfermidades, e Ele já nos liberou cura sobre todas as áreas, irmãos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e confessa ao Senhor. Fala: Senhor, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Isso não é palavra motivacional não, irmão. Isso é decretos espirituais. Isso é proferir a palavra de Deus, irmãos. Isso é dar ordem no mundo espiritual. Isso é liberar a palavra que Jesus já liberou sobre nós, irmãos. Isso é crer no nome de Jesus, irmãos. Eu confesso que não é fácil não. Eu confesso que a nossa mente, a nossa razão, ela briga, ela conflita com a palavra de fé, irmão. Porque a palavra de fé a gente não vai conseguir ver as impossibilidades. A palavra de fé ela não vai conseguir ver. Eu estava até conversando com o pastor, uma situação pessoal minha. Eu estou com uma pessoa da minha família muito querida passando por um diagnóstico. E eu creio que um dia, eu orando dentro do quarto, mas a minha esposa, Deus liberou uma palavra de vida, uma palavra de cura. E eu agarrei aquela palavra e falei assim: ele está curado em nome de Jesus. Mas a gente olha no ambiente natural, a gente não vê as coisas. E aí a gente foi buscar alguns recursos. Procuramos um médico renomado aí, fizemos uma consulta com ele, pagamos um protocolo, gastamos quase 7 mil reais, irmãos. E existe um protocolo que ele te dá uma esperança de cura. Falei assim: vamos fazer. E aí as coisas não ajustavam, não acontecia. E aí, naquela pressão, vamos fazer, porque a gente já pagou, tem uma esperança de cura para isso. E eu lembro que um dia o Senhor falou assim comigo: eu não quero que você faça isso. Todo dinheiro investido se cancela, porque eu não quero que ninguém tome a glória que é minha. Se eu já liberei uma palavra, confia na palavra que eu liberei. Porque no meu coração, irmãos, eu confesso para vocês, no meu coração, aquela esperança tomou conta do meu coração. E eu falei assim: agora se abriu uma esperança. Agora se abriu uma esperança para a cura. E o Senhor falou assim: não deixa ninguém tomar o lugar que é meu. Confia apenas em mim, confia apenas na palavra que eu liberei. Então eu cheguei para minha esposa, porque é muito difícil, irmãos. Se fosse para mim, para minha vida, é uma situação, eu sou responsável por mim mesmo. Mas eu tomar uma decisão para a vida de outra pessoa, é muito difícil.
Ainda mais se dizendo no contexto de enfermidade, que entre vida ou morte, irmão. Mas, irmãos, ou a gente crê que a gente está seguro no Senhor, ou a gente crê que Cristo é suficiente sobre todas as coisas, irmãos. Ou a gente crê nas palavras que Ele libera sobre a nossa vida, ou a gente vive uma vida de fingimento diante de Deus. E Deus nos leva a esse crivo, para a gente mostrar para nós mesmos. Isso é um espelho que Deus mostra. Você está confiando em quem? Aonde está depositada sua confiança? Se estiver em mim, está seguro. Sabe, irmãos, então, o nosso coração, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Somente Deus, Ele tem o poder de suprir todas as nossas carências, todas as nossas necessidades. E sabe, irmãos, e o preço foi pago na cruz de Cristo. Eu queria só dar uma introdução para começar a pregar agora. Amém? Quem está comigo aí? Para você viver então essa vida abundante, irmão, você tem que entender um princípio básico. Algo que vai mudar toda a sua vida. Eu queria colocar o subtítulo ali, outro título. A troca, irmão. Você entender a troca, a sua vida em Cristo Jesus vai ter uma reviravolta. Quando nós entendemos a troca, tudo vai fazer sentido, vai tirar um peso de nós. Irmão, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida em Deus nunca mais será a mesma, quando você entender a troca que foi feita. Fala assim comigo nessa noite: quando eu entender a troca que foi feita, minha vida vai transformar. Falando bem baixinho, que vocês estão meio com sono, irmão. Pega aí, irmãos, pega a palavra. Amém? Gera expectativa no seu coração. Sabia que Jesus, Ele não curou aquela mulher com fluxo de sangue? Ela arrancou dele poder. Jesus não podia tocar nela, porque ela é impura, e Jesus não vai quebrar a lei. Se Ele tocasse, Ele estava quebrando a lei diante de toda a sociedade. E ela não podia tocar nele, porque também ela ia quebrar a lei. Mas ela falou assim: se eu tocar apenas na orla das vestes, eu serei curado. E no meio daquela multidão ela toca, e Jesus fala assim: de mim saiu o poder. Ele não falou assim: eu vou lá curar ela. Mas, irmãos, um coração de fé, irmão. Se você vier com um coração de fé, irmão, você vai arrancar poder desse lugar. Você vai arrancar o que você precisa desse lugar, irmão. Porque existe um lugar de vida aqui. Existe um lugar de vida abundante aqui, irmão. Se você tiver com um coração igual dessa mulher, de arrancar o poder que há nesse lugar, irmão. Há poder de vida aqui, irmãos. Oh, vai libertar a sua família, vai libertar a sua vida, vai transformar a sua vida, irmãos. Nós não estamos dando palavras de motivacional, de coach, não, irmão. Nós estamos falando do Evangelho. As boas novas de Cristo Jesus. O poder sobrenatural da cruz, irmãos. Então gera um coração, arranque poder desse lugar, irmão. Absorve essa palavra. Absorve tudo que está sendo liberado. Jonas capítulo 4. Certa vez os fariseus interrogaram Jesus: nos dá um sinal. E Jesus fala: raça de víboras, até quando eu irei contender com vocês? Não será dado nenhum sinal, ao qual o sinal de Jonas. E nós vamos ver o sinal que foi feito. Qual foi esse sinal de Jonas? Jonas capítulo 4, versículo 6, de 6 a 11. Eu vou ler aqui, vocês acompanham ali, que fica mais rápido. E fez o Senhor descer, e fez o Senhor, Deus, nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, porque fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e essa se secou. E aconteceu que apareceu o sol. Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver.
Então Deus disse a Jonas: faz bem que assim te ires por causa de uma aboboreira? E ele disse: faço bem que eu me revolte até a morte. E disse o Senhor: disseste tu compaixão de uma aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que uma noite nasce e na outra noite perece? Eu não hei de ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas. Outra tradução fala seres humanos, ou seja, nem filhos, não é? Pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, também muitos animais. O Senhor está perguntando para Jonas: você teve misericórdia dessa aboboreira, você se irou contra mim porque ela morreu, agora eu não vou ter misericórdia, vou ter misericórdia de quase 20 mil pessoas, que não sabem discernir. Você está achando que você é mais misericordioso do que eu? Você acha que você tem mais misericórdia do que eu? O contexto aqui é que Jonas, ele era um hebreu, ele morava perto das províncias de Nínive. E o povo ninivita, ele exterminou o povo de Jonas, a família de Jonas. E isso encheu o coração dele de ira, de vingança. Mas isso faz bem parte dos crentes, né? Agora Deus fala para ele lá pregar para os inimigos dele. Aqui ele tem ira. Agora Deus fala assim: vai lá levar as boas novas. Isso é bem um aspecto de Deus para trabalhar o nosso caráter, né? Às vezes a gente odeia aquele irmão, não consigo nem ver a cara dele, mas o Senhor está ministrando o seu coração. Vai lá, fala das boas novas para ele. Leve a graça. Você não está vivendo a graça? Leve lá para as pessoas que te perseguem. Falar a palavra de graça, irmãos, assim como só tem gente bonita, assim é muito fácil. Imagine nós liberar graça a quem nos prejudicou. Imagine Jonas levar as palavras de Bonó para quem exterminou a família dele. Qual o nível de revelação, de entendimento do favor imerecido? É para a gente se assentar numa cadeirinha acolchoada dessa, no arzinho condicionado, do lado de pessoas tão legais? Será que o nosso nível de entendimento de graça só cabe nisso? Ou será que nós estamos dispostos a falar: Senhor, eu sei que eles exterminaram a minha família, eles me caluniaram, eles fizeram todo o mal contra mim, mas eu estou disposto, usa-me, Senhor. Eu estou disposto a levar as boas novas do Senhor a eles. Eles merecem ser alcançados pelo Senhor. Assim como a graça me alcançou, eles também precisam ser participativos disso. Eis-me aqui, Senhor, eu engulo meu ego, meu senso de vingança, mas eu vou. Então esse foi o contexto de Jonas. E Deus deu uma missão para ele: vai lá. E aí o texto aqui vai dizer que ele sabia, por isso que ele fugiu. Mas só que aí Deus pegou ele na curva. Vão, que eu tenho um povo a ser salvo. E aí então ele entendeu, e ele vai lá pregar para o povo de Nínive. Deus dá 40 dias para ele. Deus fala com ele assim: ó, vá para a cidade e pregue durante 40 dias. Se eles não se converter, a ira de Deus virá sobre eles. Aí falou assim: ó, abriu uma margem aí. Abriu uma margem para a minha vingança. Eu vou lá fazer a minha parte. Se não der certo, fogo neles. E aí o texto vai dizer que Jonas, bem comum de alguns crentes também, ele pregou um dia, irmão. Deus mandou pregar 40 dias. Deus mandou você abrir uma célula. Eu tentei, Deus, eu tentei. Deus te deu um dom, um talento, mas eu tentei, Deus, mas não deu certo. Agora fogo neles. Deus mandou ele pregar por 40 dias. Ele pregou um dia. Sabe o que ele fez? Ele foi lá para o alto do monte, fez uma cabana para ele, e ficou lá, só lá de cima, de camarote, vendo. Vai passar os 40 dias, o fogo vai descer, e eu vou estar aqui, esses miseráveis, minha vingança vai se cumprir. E aí então, Deus rico de misericórdia, Ele fez crescer na cabana dele, porque era muito quente, uma aboboreira. E essa aboboreira fez sombra para ele. E ele se alegrou com aquilo. Se alegrou com aquele cuidado de Deus.
Mas no dia seguinte, aquela aboboreira morreu. E o sol pegou na cabeça dele. Ao ponto dele desejar a morte, irmão. Imagina, o texto diz, irmão, pode ler, Jonas capítulo 4, que o sol veio sobre a cabeça dele e ele desejou a morte. E aí ele se irou contra Deus e ele começou a falar assim, se questionar por causa da aboboreira que morreu. E aí agora Deus começa a confrontar ele. Você acha que você tem mais misericórdia de uma aboboreira que nasceu hoje e amanhã morreu, que você não plantou, não fez ela crescer? Você acha que eu não teria compaixão do meu povo que está ali? Mas sabia, irmãos, que Jonas, olha só o que diz Jonas capítulo 4, versículo 2. Você precisa conhecer o coração de Deus. Você precisa conhecer as intenções de Deus, irmão. Olha só o que o texto diz. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Que Deus deu uma missão para ele pregar para os inimigos. Ele sabia da intenção de Deus, e aí ele fugiu, porque ele sabia que Deus não ia destruir o povo. Olha só o que ele diz: eu sabia, Deus, que Tu é misericordioso, é compassivo, é muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ele conhecia o coração de Deus. Deus liberou uma palavra de juízo, mas ele falou assim: não, o Deus que eu conheço, Ele é compassivo, Ele é amoroso, Ele não vai destruir aquela cidade nunca. Eu vou fugir, porque eu conheço o coração de Deus, eu conheço as intenções de Deus. Ele não vai destruir o povo, não. E você sabia que Jonas, se ele tivesse sentado lá esperando a ira de Deus vir sobre aquela cidade, ele estaria sentado até hoje? Talvez você vá lá e você encontraria lá no monte ainda. Sabe por quê? Aquela cidade, ela nunca seria destruída. Sabia? Pergunta assim para mim: por quê? Porque a aboboreira morreu. Você não entendeu? A aboboreira é um tipo de Cristo. Ele trocou de lugar. Cristo trocou de lugar com a cidade. A aboboreira morreu no lugar da cidade. Por isso que aquela cidade não pode ser destruída, porque a aboboreira morreu, a ira de Deus foi satisfeita. A aboboreira, o tipo de Cristo, morreu por eles. Então Jonas, se ele tivesse esperança, estaria lá até hoje, porque a ira de Deus nunca mais pode vir sobre ela, porque alguém já pagou o preço. E eu quero falar isso para você nessa noite, irmãos. A ira de Deus, ela nunca virá sobre nós, porque a aboboreira, o Cristo, já morreu em nosso lugar. Oh, aleluia, se alegre com essa notícia. Oh, é isso que fala o Evangelho, irmão. É isso que fala o Evangelho. Um amor que tomou o meu lugar, que se entregou por mim. A troca na cruz do Calvário. Alguém que veio morrer a minha morte para dar a sua vida. É isso que é uma boa notícia, irmãos. Nós estamos aqui para condenar ninguém, sua consciência já faz isso. Nós estamos aqui para te libertar desses pensamentos e te trazer uma paz, irmãos. Trazer uma segurança que ainda existe esperança para você, que existe alguém ainda que se importa com você, e esse alguém é Jesus Cristo, que Ele quer te dar uma vida eterna, uma vida infindável, uma vida que não tem fim, e saber que nenhuma área da sua vida pode se estabelecer a morte, porque a aboboreira morreu. Ele trocou de lugar conosco, Ele morreu a minha morte, Ele morreu a sua morte, para que com isso nos dá a vida dele, a vida em abundância, irmãos. Isso tem que estar bem ciente na nossa consciência, que todas as vezes que o diabo quiser lançar palavras de morte, você se lembrar disso: a aboboreira morreu no meu lugar. A aboboreira morreu no meu lugar, a ira de Deus já veio sobre Jesus, e não existe poder algum essa morte ser estabelecida na minha vida. Pelo contrário, é vida que eu declaro, é vida em abundância, porque Jesus só tem vida.
Não tem morte em Cristo, só tem vida. A aboboreira morreu. Por isso, a ira de Deus nunca virá sobre nós. A nossa aboboreira, o Cristo morreu. E Ele nos livrou da morte eterna, irmãos. Você pode se alegrar com isso? Ele tomou a nossa morte, irmão, e nos deu sua vida. A morte eterna que era nós, Ele trocou por uma vida eterna em Cristo Jesus. A ira de Deus foi sobre a aboboreira. Imagine só, e Ele fala assim: você não tem misericórdia de 20 mil pessoas que nem estão clamando um Salvador, mas eu morri por elas. Quantas pessoas estão ali fora que não sabem que a aboboreira morreu? Quantas pessoas ali fora que não sabem que o Cristo morreu? Jesus já morreu por elas, irmãos. O Cristo que morreu hoje para nos salvar, hoje não, há mais de 2000 anos, Ele morreu por eles também. Não pense que você é mais amadinho do papai, não. Cristo morreu por eles, por todos. A aboboreira entrou no lugar de juízo por toda uma cidade que não sabia discernir o que era direita, o que era esquerda. Uma cidade que nem clamava um Salvador, mas Cristo morreu por ela. Cristo morreu por nós, irmãos. Então não tem a ver com a bondade que a gente faz, o comportamento que a gente faz. Tem a ver com o amor infalível de Jesus, irmãos. Tem a ver com a graça abundante do nosso Senhor. O nosso amado Senhor Jesus veio morrer a nossa morte, a fim de nos dar a vida dele, a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, nós fomos poupados do juízo eterno. Nós fomos poupados do juízo eterno. A morte na nossa vida é só questão de aceitação, irmão. Se você não aceitar ela tem que sair da sua vida. A morte em alguma área da sua vida é só questão de espaço que você dá para ela. Mas se você se posicionar em fé, eu não te dou espaço. Cristo já morreu a morte. Ele me deu vida. Irmão, a circunstância vai ter que mudar. Então nessa noite você tem que entender isso. A troca. Vamos lá. O próximo. Estão aí, irmão? Estão entendendo? Deus está falando com você? Glória a Deus. A troca. Ele pegou os meus pecados e maldição e me deu perdão e aceitação. Amém? No Antigo Testamento, irmãos, Cristo não tinha sido manifesto. Por isso que o Velho Testamento é apenas uma sombra do Novo. Apenas eles acreditavam por meio de fé que Cristo não veio à terra ainda. Então tudo apontava para Cristo. E para a remissão dos pecados, o texto diz que não há remissão a não ser pelo derramamento de sangue. Hebreus vai dizer. Então, para eles haver o perdão dos pecados, se eu cometi um pecado, eu ia lá, levava um cordeiro diante do sacerdote, sacrificava ele. Então aquele sangue derramado fazia a aspersão do meu pecado. Eu tocava sobre o cordeiro o meu pecado, a minha maldição, o preço do meu pecado era transferido para o cordeiro. E aquele cordeiro que era aceito pelo sacerdote, a vida, a pureza, a inocência daquele cordeiro era transferido para mim. Então era assim que funcionava no Velho Testamento. Mas só que Cristo veio. E a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1. Então Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora o Cordeiro, que antes era apenas uma sombra, agora Ele é uma realidade. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. O Cordeiro tinha que ser apenas de 1 ano de idade, perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma avaria, sem nenhuma deformidade. Ele tinha que estar em estado de perfeito. Então o sacerdote analisava ele. E Cristo veio sobre essa terra. Ele foi interrogado, ele foi analisado,
E o texto diz que não achou culpa alguma sobre ele. Eles levaram Jesus até Pilatos. E Pilatos diz: não acho culpa alguma sobre ele. O cordeiro é perfeito, não tem nada, não tem nenhuma avaria. Sabia que tem um texto na Bíblia que diz que até os dentes de Jesus eram de leite? Sabia que ele era tão perfeito que nem um dente caiu da boca? Sabia que os dentes falam muita coisa? Uma criança quando nasce, isso aí é cultura, tá? Uma criança quando nasce, ela leva do período até que nasce, até os 7, 8 anos, para criar toda a carga dentária na boca. E eles acreditam que quando os dentes começam a cair, a carga dentária de uma pessoa se refere à inocência dela. Quando começa a cair os dentes, é que a criança começa a perder a inocência. Por isso que se costuma uma criança levar até os 12 anos de idade, para trocar todos os dentes. E aí é o período onde que algumas igrejas até tomam que só pode se batizar a partir dos 12, porque é onde se crê que uma pessoa está no seu completo entendimento, se perdeu toda a inocência. Então, alguns levam mais, alguns levam menos, mas no modo geral, uma pessoa levava até os 12 anos para trocar toda a carga dentária, ou seja, perdeu toda a inocência. E depois que se cai todos os dentes, qual é o próximo dente que nasce? O juízo. Porque agora ela está em completo juízo. Então por isso que Jesus, até os dentes de Jesus era de leite. Porque ele nunca perdeu sua inocência. Ele sempre foi o Cordeiro perfeito de Deus. Ele sempre foi e sempre será inocente. Ele apenas tomou o nosso pecado. Então ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o sangue dele é derramado, o texto que a gente leu em Hebreus, que ele, o sacrifício santo, foi feito uma vez só, e aceito. Então automaticamente quando nós cremos no Cordeiro, nós tocamos no Cordeiro. E o nosso pecado, a nossa maldição é transferido para o Cordeiro. E automaticamente nós recebemos o perdão, a vida do Cordeiro, a inocência do Cordeiro recai sobre nós. Ele troca de lugar conosco, irmão. Ele troca de lugar comigo, Ele troca de lugar com você. Ele pega nossos pecados, a nossa maldição, Ele nos dá perdão e aceitação. Quando nós entendemos a troca que foi feita, irmãos, a nossa vida nunca mais será a mesma. Ele tomou os nossos pecados e maldição. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, irmãos. Aleluia, isso aí é para a gente saltar para cima, irmão. Não existe mais nenhuma condenação sobre nós. Por quê? Porque nós tocamos no Cordeiro. Nós transferimos para o Cordeiro nosso pecado, a nossa maldição, e nós recebemos dele vida em abundância, irmãos. Recebemos perdão e aceitação. Se você nunca teve essa experiência, Deus está te dando a oportunidade hoje. Toque no Cordeiro. Não precisa de muito teatro, não precisa de muita, não, é só você encostar, o seu coração se render, você entender que você precisa desse perdão, entender que você precisa de alguém sobre a sua vida, do Cristo que morreu. Deus quer te livrar das suas preocupações, das suas ansiedades, das suas condenações. Talvez você aqui, uma pessoa que vem nessa noite, você se autocondena, você é uma pessoa que se auto-prejudica, você tem complexos de inferioridade, acha que as coisas não é possível para você, acha que as coisas não vão dar certo, você é um extremo de pessimismo. Mas o Senhor nessa noite quer trocar esse entendimento e fazer você entender que se a nossa fé estiver firmada em Jesus, Ele já levou toda a maldição, toda a condenação. Ele nos dá uma paz que vai exceder todo o entendimento físico, racional. Ele vai nos trazer paz e nos deu um perdão em um lugar de aceitação. Hoje nós somos aceitos por Deus, irmãos. Hoje Deus olha para nós e diz: está aceito. Está aceito, pode vir a mim, pode vir, que você está aceito, não existe mais condenação entre vocês. O preço de Jesus pagou todo o pecado.
Aleluia. Vamos para mais um. Falta 5 minutos, irmãos, mas nós estamos com tempo. Não se apega ao horário, não. Se apega naquilo que Deus quer transformar na nossa mente hoje. Deus quer te levar a entender a troca que foi feita. O próximo é: Ele pegou a troca, Ele pegou meus trapos e me deu a sua glória. Irmão, isso daqui, talvez você nunca ouviu isso antes. Isso daqui é para tirar toda a cultura errada que foi pregnada na nossa mente. Lucas capítulo 2, versículo 8. Vou correr aqui. Olha só que algo sobrenatural. Vou ler aqui. Nas proximidades havia pastores que estavam no campo e que durante a noite cultivavam os seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória de Deus, reluzindo, os envolveu. E todos ficaram apavorados. Todavia o anjo do Senhor lhes revelou: não temais, eis que trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. O Senhor nessa noite traz boas novas, que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Isto será por um sinal. Mais um sinal. Olha só. Isto será por sinal. Encontrarás um menino envolto a um pano e deitado em uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão, um exército celestial, e juntos cantavam e louvavam a Deus, entoando: glória a Deus em altos céus, e paz na terra, a qual o Senhor quer bem. Sabia que o Senhor quer bem sobre nós? Sabia que até os anjos proclamam boas notícias? Deixa eu te falar, Jesus, quando ele nasceu, assim como foi o sinal do profeta Jonas, assim como ele diz: e este será por sinal, encontrará o menino envolto a panos, deitado em uma manjedoura. Primeiro que Jesus não foi encontrado pelos magos. Jesus foi encontrado pelos pastores daquela região. Os magos só encontraram Jesus há aproximadamente uns 2 anos. Às vezes a gente vê os presépios de Natal, os magos junto com os pastores. Quando os pastores encontram, os magos encontram Jesus, quase que Jesus abre a porta, que já tinha 2 anos de idade, aproximadamente. Mas os pastores que foram ao encontro, e os anjos revelaram algo para os pastores. E quando os pastores revelam a notícia, eles foram envoltos de glória. E Jesus foi envolto a um trapo. Sabe o que acontece nesse momento? Jesus, no seu nascimento, troca de lugar com os pastores. Porque eram os pastores que usavam a túnica, as vestes de pano. O Cristo, o Filho de Deus, ele veio em sua glória, mas ele trocou de lugar com os pastores. Ele tomou os trapos dos pastores e deu a glória dele para os pastores. E sabe que glória é essa, irmãos? A glória nossa que foi destituída lá do Éden. Que nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas o Messias veio para nos restituir a glória, para tomar o nosso lugar, para nos dar a glória dele novamente. Então naquele momento, os pastores foram envoltos de glória, e o menino Jesus foi envolto de pano. E esses panos, ele foi até a cruz. Esse pano significa a nossa justiça, irmão. Os nossos trapos, as nossas imundícias, irmão. E ele nos deu a sua glória. Ele nos deu a sua glória, irmão. Nós somos hoje envolvidos em glória, irmão. A glória de Cristo está sobre nós, irmão. Esse é o sinal, essa é a boa nova do Evangelho. Ele levou os nossos trapos e nos deu a sua glória. Nós hoje somos envolvidos de glória. A glória de Cristo Jesus. Ele trocou de lugar conosco, irmãos. Ele trocou de lugar conosco. Aleluia. E para a gente finalizar, eu quero convidar o ministério de louvor, os meninos. A gente vai fechar Irmãos, nós vamos encerrar hoje de uma forma sobrenatural. O Senhor vai liberar coisas espirituais sobre a nossa vida. E por último, irmão,
Olha lá. A troca. Ele me deu acesso novamente. Enquanto os meninos se preparam, eu vou ler mais um texto com vocês. Marcos capítulo 1, versículo 40, diz o seguinte: certo leproso, aproximando-se de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se for a tua vontade, tem poder de curar-me. Outra tradução diz: se tu quiseres, pode me curar. E movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão, tocando nele, exclamou: eu quero. Aleluia. Olha só, ele não perguntou se tem poder, ele perguntou se quer. A nossa pergunta não tem que ser se Deus tem poder, tem que perguntar se Ele quer. E sabe qual é a resposta de Deus? Eu quero. A resposta de Deus para a sua vida, não sei o que você veio perguntar para Deus hoje. Deus está te respondendo. É uma resposta de Deus sobre a sua vida. Eu quero. Eu estou de acordo. Eu estou com você. Eu quero. E Ele, movido de compaixão, estendeu a mão. A rendição do nosso coração move o coração de Deus. A rendição do nosso coração, Ele se prostrou diante de Jesus. E Ele rendeu-se a Jesus. Isso moveu o coração de Jesus em compaixão. A rendição do nosso coração move o coração de Deus, irmãos. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e exclamou: eu quero, seja limpo, seja purificado. No mesmo instante, toda doença desapareceu que da pele daquele homem, e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: atenta, não digas a ninguém, contudo vai, mostra-se ao sacerdote, oferece para ele uma oferta de purificação de sacrifício que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente na cidade, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim as pessoas iam a ter com ele. Irmão, isso aqui a gente consegue, meu Deus do céu, até beber uma água. Um leproso, ele tinha que ficar fora, em lugares determinados como os leprosários, fora da sociedade. Ele não podia ter contato com ninguém, até mesmo com pena de morte. Se ele fosse encontrado aqui, eles poderiam apedrejá-lo, até matá-lo. Mas só que aí ele tem uma posição, uma atitude de ousadia. Ele vai e encontra Jesus. Jesus estava indo para entrar em Jerusalém. E aí ele encontra ele próximo à cidade de Jerusalém. E aí ele fala: Senhor, se prostra o chão, se quiser pode purificar-me. E Jesus estendendo a mão, estender a mão fala de favor, irmão. Jesus, Ele é altamente favorecido. Que o Senhor estenda a mão dEle sobre nossas vidas nessa noite. Que o Senhor estenda a mão dEle sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o favor de Deus alcance você. Irmãos, que o Senhor toque você nessa noite. Um toque de Jesus pode mudar a sua vida, irmãos. Um toque de Jesus pode mudar a sua história, irmão. E naquele momento Jesus toca aquele leproso, e ele é limpo, ele é purificado. E agora, sabe o que aconteceu aqui? A troca de lugar. Aquele leproso, ele não podia ir para Jerusalém, ele não podia estar em sociedade. E agora ele está limpo. E agora Jesus fala assim: ei, vai lá no templo, entra lá dentro do templo, oferece uma oferta ao sacerdote. Aonde você não podia entrar, eu estou te dando acesso hoje. Você vai sobre a minha palavra, aquilo que eu fiz sobre a sua vida. Eu tomei o seu lugar. E o texto diz que agora Jesus já não podia estar publicamente. Ele tinha que ser retirado em lugares desertos, porque ele tomou o lugar do leproso e deu o seu lugar para ele. Agora o leproso poderia ver Jerusalém de dentro. E agora Jesus, que foi retirado para fora, ele trocou de lugar com aquele leproso. Ele trocou de lugar conosco, meu amado.
Eu quero te convidar você nessa noite a se colocar de pé. Eu quero dizer sobre a palavra de Deus, irmãos, debaixo de uma autoridade de Deus, que você não vai ver Jerusalém de fora. Você vai entrar no lugar da promessa, irmãos. Você vai entrar no lugar de acesso que o Senhor está liberando sobre a sua vida. Você não vai ver mais Jerusalém de fora. Você vai entrar dentro da cidade. O Senhor está liberando acesso nessa noite. O Senhor está liberando acesso sobre nós nessa noite. Ele trocou de lugar conosco. Ele tocou na nossa vida. O toque dele mudou a nossa história. Ai, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você se encontra como aquele leproso, hoje é a noite de você ser tocado por Ele. Você veio no lugar certo, Jesus está aqui. Você veio no lugar certo, Jesus está aqui. Agora fala você para Ele: Senhor, se o Senhor quiser, pode me tocar, Pai. Fala com fé nessa noite, meu amado. Fala: Senhor, se tu quiser, pode me tocar. Se o Senhor pode tocar na minha vida, toque hoje nessa noite, Senhor. E sabe qual é a resposta de Deus? Ah, meu filho, quanto tempo eu esperei por isso. Quanto tempo eu esperei para que eu possa tocar a sua vida. O mais interessado é eu em tocar você, porque eu te amo, eu sou longânimo, eu sou compassivo, eu sou um Deus de amor. Oh, que você receba o toque do Senhor nessa noite. Que você seja alcançado pelo Senhor nessa noite. Fale como aquele leproso: Senhor, toca-me, Pai. Toca-me, Senhor. E a sua vida vai ser transformada hoje. A sua história vai ser transformada hoje. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Hoje à noite nós seremos tocados pela glória de Deus, amados. Então de repente, hoje à noite seremos não tocados vejo pelo mais Senhor. minhas aflições, eu só vejo a glória. Vai de encontro ao Senhor nessa noite. Percebo quão Vai encontro dele como desesperado. Fala: Senhor, eu quero ser tocado pelo Senhor. Ele me amou. Ele veio ao nosso encontro nessa noite. Ele me ama. Ele veio tocar a nossa vida. Ele me amou. Ele está aqui nessa noite. Ele me amou.
Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso, somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando peço que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele ama, me ama, Deixa eu te falar uma boa notícia nessa noite. Sabe uma prova que Jesus te ama? É que Ele te tocou nessa noite. Ele te deu acesso novamente. Você não vai ver a cidade de fora, você vai entrar dentro dela. Você vai entrar na promessa que Deus já liberou sobre a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que eu sinto um poder de Deus aqui, eu sinto uma vida de Deus sobre esse lugar. E o Senhor está dando direções nessa noite, para que nós se posicionamos em fé e entremos nesses lugares onde Ele nos dá acesso nessa noite. Eu queria falar para você, mulher, que você tem sonho de engravidar e não está conseguindo. O Senhor abre o acesso hoje, o Senhor abre o ventre hoje, e você vai entrar no lugar de promessa. Você vai ter filhos, você vai ser feliz, você vai completar o seu lar. O Senhor libera acesso nessa noite. Você que entrou enfermo sobre este lugar, você que entrou com alguma enfermidade neste lugar, o Senhor te toca hoje. O Senhor te toca hoje e transforma a sua vida. E da mesma forma que Ele falou para aquele leproso: ser limpo, porque eu quero. Hoje você sairá deste lugar limpo. Nós sairemos desse lugar hoje limpo, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma lepra, sem nada. Nós sairemos desse lugar limpo. O Senhor tocou em nós nessa noite. O Senhor toca na sua vida nessa noite. O Senhor libera acessos nessa noite. Assim como aquele leproso falou: Senhor, se o Senhor quiser, toca-me. Ele falou daquilo que ele precisava. Ele falou: Senhor, limpa-me dessa lepra. Talvez o Senhor nessa noite Ele te trouxe aqui para você falar para Ele. Ele vai tocar nessa área que você liberar sobre Ele. Não sei aquilo que você precisa que Deus toque na sua vida, mas essa é a oportunidade, é esse o momento onde você encontra, está diante de Jesus, e Ele fala: o que queres que eu te faça? Nesse momento, abre os seus lábios e fale para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, e eu sei que a tua vontade também é isso. Você quer, eu quero. Ele fala nessa noite: fale hoje. E hoje o Senhor toca na sua vida e muda a sua história. Então fale para o Senhor nessa noite. Não sei o que você está precisando, mas nessa noite é lugar de acesso. É lugar de acesso, é lugar de viver aquilo que você não viveu antes. É lugar de ser introduzido em um lugar onde você nunca viveu antes. Então o Senhor está te dando a oportunidade nessa noite. Abre os seus lábios e fale para Ele. Fala: Senhor, é nessa área, é isso que eu quero. O toque do Senhor sobre este lugar. Fale para Ele.
Sabemos que o Senhor está neste lugar. Então toque a nossa vida nessa noite, Pai. Muda a nossa vida nessa noite, Pai. Libere os acessos sobre nós, Pai. Libere novos acessos sobre nós. Aquilo que nós éramos impedidos de viver, hoje o Senhor abre esse acesso. Hoje o Senhor dá esse acesso para nós, ó Pai. Nós cremos na troca que foi feita. O Senhor tomou o nosso lugar e nos deu uma vida abundante, Pai. E nós cremos que o Senhor está presente nessa noite. O Senhor toca esse lugar com a tua mão poderosa. O Senhor muda vidas nessa noite. O Senhor muda história nessa noite. O Senhor libera acessos novamente nessa noite, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Que nessa noite nós podemos conhecer um pouco mais do seu coração. Nessa noite nós possamos ser igual Jonas, conhecer a intenção do seu coração. Eu sei que o Senhor é longânimo, Pai. Eu sei que o Senhor é amoroso. O Senhor cuida de nós. Nós louvamos o teu santo nome nessa noite, Pai. Aleluia. Glória a Deus, família. Quem está feliz nessa noite? Ah, você não está não, irmão. Ei! Aleluias! As boas novas chegou até nós, irmãos. As boas novas de Cristo chegou até nós. Ele tocou a nossa vida, nos deu a vida dele. Hoje nós podemos andar em novidade de vida. Te convido essa semana, irmão, você ir para uma célula, a você proclamar tudo isso que você recebeu nessa noite. Que você possa entrar igual esse leproso na cidade, falando para todo mundo daquilo que Deus fez na sua vida. Procure uma célula essa semana, irmão. Procure alguém, procure alguém, fala daquilo que você recebeu. Ou fala que Deus tocou na sua vida. Fala que Deus transformou a sua vida. Essa semana será uma semana extraordinária, irmão. Será uma semana extraordinária, porque nós temos uma vida em abundância. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos finalizar? Aleluia. Levanta suas mãos nessa noite. Você que recebeu o toque de Deus, levante a sua mão nessa noite. Ah, meu amado, nosso coração salta de alegria nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor fez hoje na nossa vida. Obrigado pelo teu toque sobre nós. Obrigado pela tua mão ser estendida sobre nós, uma mão de favor. Obrigado pelo teu toque sobre nós, um toque de poder que muda a nossa história. Obrigado por o Senhor se fazer presente, o Senhor vir ao nosso encontro. E o Senhor nos despeça nessa noite com a paz,